Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem falar em outras áreas de conhecimento em que ele decorre com grande capacidade, como por exemplo o direito. O Eustáquio tem um canal extraordinário, onde o mesmo ensina com toda a sua capacidade, adquirida por vários e vários anos de estudo, principalmente na área da religião. No caso, o cristianismo, que é a religião mais praticada no Brasil. Um profundo conhecedor da Bíblia cristã. O Eustáquio expõe de forma fácil e didática, em mais de 2.000 vídeos, toda a ingenuidade, e é isso, toda a ingenuidade descrita na Bíblia, mostrando de forma fácil que a Bíblia é simplesmente um livro religioso, mais nada. Ali não há... Bom dia! Hoje são 8 de abril de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Anteontem fiz um vídeo mostrando as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Mostrei naquele vídeo que o ministro Nunes Marques, ele proferiu uma decisão a favor da abertura de igrejas durante a pandemia Covid-19. Já o ministro Gilmar Mendes decidiu contrariamente à decisão do ministro Nunes Marques. Gilmar Mendes decidiu que as igrejas devem continuar fechadas em alguns estados brasileiros em decorrência da contaminação exacerbada da pandemia Covid-19. Então, duas decisões de dois ministros e decisões que entram em conflito. Um a favor da abertura de igrejas, o outro contra. E eu mostrei naquele vídeo anteontem, mostrei que o Supremo Tribunal Federal iria hoje colocar a matéria, ontem melhor dizendo, quarta-feira, iria colocar a matéria em julgamento. E de fato começou o julgamento aí, pelo plenário do STF. Ontem, quarta-feira, dia 7 de abril do corrente ano. Até agora apenas um ministro decidiu, o ministro Gilmar Mendes. E o julgamento continua hoje, quinta-feira, com o voto agora do ministro Nunes Marques, que é um cristão católico. Muito bem, então eu fiz aqui um pequeno resumo do que ocorreu ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal, para que você tenha aí conhecimento sobre isso. Então fiz um pequeno texto, para evitar um vídeo longo, vou aqui me ater ao texto que escrevi, resumindo o que aconteceu ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal. Certinho, gente? Para que você entenda. Então eu quero que você leia comigo esse texto. Eu estou forçando você a ler. Poucas pessoas, principalmente no Brasil, poucas pessoas gostam de ler. Então eu faço esse texto e quero que você o leia comigo, porque aí estou levando você a ler e também você, lendo juntamente comigo, fixará melhor o conhecimento. Então vamos mostrar aqui o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá.
Ontem, quarta-feira, dia 7 de abril do corrente ano, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o caso envolvendo o fechamento de igrejas por decreto do governador do estado de São Paulo. Antes de o relator, ministro Gilmar Mendes, proferir seu voto, cuja leitura teve a duração de 3 horas e 25 minutos, falaram na sequência pelo tempo de 5 minutos. André Mendonça, advogado-geral da União, Rodrigo Menicucci, procurador do estado de São Paulo, Tiago Rafael Vieira, Uziel Santana dos Santos, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, Taiguara Fernandes de Souza, Paulo Roberto Pote Vecchiati, Ricardo Asson Saie, Walter de Paula Silva, Caian Acácio da Silva e Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Ao todo, 11 oradores. Desses, apenas 2 se manifestaram contra a pretensão dos cristãos evangélicos, a saber, Rodrigo Menicucci, procurador do estado de São Paulo, e Paulo Roberto Pote Vecchiati. Menicucci fez uma rápida explanação sobre a devastação da Covid-19 em seu estado, no estado de São Paulo, afirmando que somente ontem, terça-feira, morreram 1.389 pessoas. Paulo Roberto, por sua vez, deixou claro que, acima de qualquer direito, a Constituição assegura o direito à saúde e à vida. Afirmou que, em São Paulo, não são apenas os cultos que estão proibidos, mas também inúmeras atividades que são caras a muitas pessoas. Os evangélicos alegaram que a medida tomada pelo governo do estado de São Paulo agride a Constituição, porque lhes nega o direito à liberdade de expressão, à liberdade de culto, à liberdade de locomoção. É fácil ver que as alegações dos cristãos evangélicos não têm fundamentação. Quando eu vejo um cristão invocando a Constituição para elogiar vários direitos, liberdade de expressão, de culto, de locomoção, sou forçado a rir. Sou forçado a rir. Não consigo segurar o riso, porque esses direitos são negados em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Veja, por exemplo, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Um cristão atribuiu a esse Jesus a afirmação de que quem não crê nele, quando morrer, sofrerá eternamente no fogo do inferno. Existe algo mais hediondo e insano do que isso? Existe ofensa maior do que essa à liberdade de expressão, de crença, de culto? Segundo essa maluquice colocada na pessoa de um certo Jesus, todas as pessoas da terra que não forem cristãs, quando morrerem, serão queimadas eternamente nas chamas do inferno. Como se vê facilmente, essa passagem atribuída a Jesus
nega o direito à liberdade de expressão, nega o direito à liberdade de crença. Por isso mesmo, rio bastante quando um evangélico qualquer recorre à Constituição para elogiar o direito à liberdade de expressão, de crença ou de culto, quando esses direitos são negados no livro que eles consideram sagrado. O ministro Gilmar Mendes começou a ler seu voto às 15 horas e o terminou às 18 horas e 25 minutos. Um voto bem fundamentado. De início, mostrou que o Brasil hoje é o campeão mundial em mortalidade por decorrência da Covid-19. O Brasil é hoje o cemitério do mundo. Em média diária, morrem quase 4.000 pessoas. Por dia. E milhares de pessoas também por dia são infectadas. Brasileiros morrendo à míngua, sem conseguirem respirar, desesperadamente à procura de um leito hospitalar, mas não o encontram em razão da superlotação. E o ministro Gilmar Mendes criticou a agenda política negacionista do governo brasileiro frente à pandemia, do qual faz parte o advogado-geral da União, que é pastor evangélico. Mostrou também o ministro Gilmar Mendes casos reais, trágicos, em virtude da Covid-19, ocorridos em igrejas no Brasil, nos Estados Unidos da América do Norte, na Coreia do Sul, etc. E deixou também claro que a Constituição garante inúmeros direitos de expressão, culto, crença, propriedade, educação, saúde, vida, etc. Sendo que o direito à vida e o direito à saúde se sobressaem. E concluiu seu voto pela manutenção do fechamento de igrejas durante a fase mais aguda da pandemia. É isso aí, gente. Não é fácil fazer um artigo assim, um texto, lê-lo em pouco tempo? É melhor, não é? Pois bem, ontem à noite, minha esposa recebeu a ligação de uma prima dela que é evangélica, fervorosa. E essa prima dela é casada e tem 2 filhinhas. E ela, por incrível que pareça, à noite, muito tempo depois do término da sessão do Supremo Tribunal Federal, essa evangélica prima de minha esposa ligou desesperadamente, dizendo que a igreja, ela está frequentando a igreja, ela participa de atividades na igreja, e ela diz que está preocupada, porque a igreja está lotada aqui no Distrito Federal. As igrejas estão abertas. Então ela é evangélica, ela mesma ligou para minha esposa com medo, dizendo que não queria frequentar a igreja nessa época aí da pandemia. Só que ela é forçada a isso. E ela está preocupada. Ela diz que já muitos cristãos morreram lá na igreja. Cristãos que frequentavam a igreja morreram em decorrência da Covid-19. Então, veja, uma evangélica entrou em contato com a prima dela, minha esposa, pedindo que alguém, ela deseja que alguém venha a proibir a abertura de igrejas durante essa fase da pandemia. Uma própria evangélica. E aqui, como já disse, as igrejas estão abertas no Distrito Federal, funcionando normalmente, aqui no Distrito Federal. Só que muitos cristãos não estão frequentando essas igrejas, com medo de contraírem a Covid-19. Então você vê aqui no Distrito Federal igrejas abertas e pouca gente lá.
porque os próprios fiéis estão com medo. Então ela ligou para a prima dela, desejando que alguém venha a proibir o funcionamento de igrejas durante essa fase aguda da Covid-19. Uma própria evangélica pedindo isso aí, você vê. E eu tenho outra amiga também, evangélica, cujo marido sofreu muito com um câncer. Ela é evangélica, também não está frequentando a igreja alguma. Ela está dentro do apartamento, trancada, praticamente trancada, sem sair, com medo de contrair a Covid-19. Então, essa é a realidade brasileira. Quase 4.000 pessoas morrendo por dia aqui no Brasil. Quase mais, bem próximo, e às vezes mais do que 4.000 pessoas morrendo por dia, além das pessoas infectadas. O cientista conhecidíssimo brasileiro, conhecidíssimo lá fora, Miguel Nicoleles, disse que a situação no Brasil é tão grave, que agora em julho, com certeza, serão 500.000 mortos aqui no Brasil, devido aí à pandemia Covid-19. Então, o certo, o lógico é o quê? É continuar, fazer um isolamento social rígido, para vencer essa batalha aí contra a pandemia. Um isolamento social rígido nessa fase aguda. É o correto, é o lógico. Do contrário, as pessoas perecerão. E em relação à fala do André Mendonça, que é advogado-geral da União, que faz parte do governo Bolsonaro, ele é pastor evangélico. Em relação à fala dele, ontem farei aqui alguns vídeos e vocês vão rir muito em relação à Bíblia. E também farei vídeos sobre a fala do Procurador-Geral da República, também sobre religião, e você vai rir muito aí, o Augusto Aras. Certinho, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.